Norte, que eles entendiam que o combate a pragas ali tornaria inviável a edificação de um hospital. Isso até hoje é assim ainda? Isso procede, isso hoje é assim também, né? O que ocorre é que, mesmo com todos esses cuidados em termos de escolha do sítio, né, o problema de pragas é um problema dinâmico, né? É um problema das cidades, né, e é dinâmico. Há coisa vamos dizer, 15, 20 anos atrás, existiam bairros na cidade de São Paulo onde, se você construísse uma edificação, com certeza ela estava fadada, havia ter problema com cupins, por exemplo, né? Por outro lado, bairros que naquele período não tinham ocorrência do cupim subterrâneo, hoje já tem. Então, é um cuidado importante em termos iniciais, né? Mas não é a solução única para o problema. A solução importante para o problema é que a gente implante um sistema de monitoramento, de modo que nós consigamos perceber a ocorrência da praga antes que essa população atinja níveis que a levem a causar dano, a causar algum tipo de problema, né? Bom, eu acho que, assim, na visão do leigo, a mim parece que você tem dois problemas ligados à praga. Aqueles que são visíveis e que a gente combate de forma mais ou menos objetiva, quer dizer, se tem um rato, ou se tem uma barata, ou se tem uma carreira de formigas, isso é uma coisa objetiva que a gente enxerga. Mas, assim, existem muitas coisas que não são percebidas a olho nu, né? Como é que vocês atuam para gerenciar ambos esses problemas? Bom, onde existe o problema objetivo, visível, evidentemente você tem que ter ações de supressão, de eliminação desses organismos, né? Que aí, eventualmente, lança-se mão de defensivos químicos, mas você pode usar, muitas vezes, se eu tenho um problema com moscas numa determinada unidade, muito mais inteligente eu corrigir, eu descobrir quais os caminhos que a mosca pode usar para chegar àquele determinado ponto e bloquear fisicamente o acesso da mosca àquele local, né? Isso por um lado. Agora, eu não diria mais, mas pelo menos tão importante quanto isto, é a preocupação com manter um registro das estatísticas de ocorrência, né? As pragas são sazonais, então tem épocas do ano onde é mais importante ficar preocupado com determinados tipos de pragas e outras vão ocorrer numa incidência menor e vice-versa em outras épocas do ano, né? Então, eu tendo para cada hospital, para cada unidade, esse conjunto de estatísticas, eu posso prever o que vai acontecer no futuro e posso também usar cada caso de ocorrência para fazer uma correção ambiental. Ou nós mesmos tomarmos a iniciativa e corrigirmos, fazermos a correção, ou orientarmos o hospital no sentido de que medidas de manutenção sejam tomadas. Por exemplo, instalação de uma tela, alguma coisa assim, um ralo que está sem a tampa com fecho, etc., né? Então a gente dá, eu diria, bastante suporte, né? O nosso trabalho, bastante suporte, tanto para o pessoal da manutenção, quanto para o pessoal de higiene, para o pessoal de nutrição, porque às vezes alguns problemas estruturais, né, só se tornam visíveis a partir de uma ocorrência de pragas, né? Então a ideia básica do processo lembro que eu disse no início da nossa conversa, que praga é um evento situacional que depende do homem, depende da espécie biológica e depende do ambiente. Enquanto o controle químico atua exclusivamente sobre a espécie biológica,
Nós hoje acreditamos que o importante é atuar sobre o ambiente hospitalar, tornando a cada ocorrência, ou a cada evento, ou à medida que o tempo passa, esse ambiente cada vez mais resistente à ocorrência de praga. Se o ambiente não oferecer as características, as condições de abrigo, de alimento, de água necessárias para a sobrevivência da praga, a praga não vai ocorrer. Então, o que nós buscamos é ir adequando ou tornando o ambiente mais resistente. E, nesse sentido, é uma ação preventiva e não simplesmente curativa. Quer dizer, na verdade, é um trabalho muito mais amplo do que um combate específico, do tipo assim, bombeiro. Aconteceu uma infestação, chama a PPV. Não é isso. A PPV atua dando uma consultoria mais ampla nessa linha. Exatamente. Tanto é que nós, justamente por não acreditarmos na política de bombeiro, né, na questão de controle de pragas, é que nós somente trabalhamos mediante o fechamento de um contrato. É impossível uma única intervenção ou ação, né, resolver o problema de controle de pragas de qualquer hospital, né? E mesmo que resolva, né, é fatal que daqui a um tempo você vai ter uma recorrência, seja da mesma praga, né, seja de outras espécies pragas. Então, controle de pragas tem que ser visto como um processo contínuo, onde o monitoramento, o levantamento e o tratamento das informações, né, sejam os elementos fundamentais desse serviço. Bom, uma coisa assim interessante, qual é a praga mais difícil de combater? Qual é a mais complicada? Bom, a praga mais complicada de combater é sempre aquela que eu ainda não consegui resolver, né? Na verdade, eu costumo dizer para os meus colaboradores que nós não precisamos matar praga nenhuma. Nós temos só que ter certeza que estamos tornando a vida dela um inferno no local que nós pretendemos controlar, né? Então, pragas sempre criam desafios, né? Você vai encontrar desafios e, na verdade, o desafio não é determinado pela espécie ou pela praga. Não existe praga mais difícil ou mais fácil de controlar. O que existem são situações onde o controle é mais difícil e situações onde o controle é mais simples, né? Na verdade, o que determina a facilidade ou dificuldade do controle não é a praga. O que determina a facilidade ou dificuldade do controle é a quantidade de restrições operacionais que você tem para controlar. Quer dizer, qualquer inseticida mata uma barata, né? O desafio é fazer o inseticida chegar na barata. O desafio maior ainda é eu conseguir, ao invés de aplicar inseticida, eu conseguir aspirar essa barata. Desafio maior ainda é eu fechar a fresta onde estava essa barata, porque aí eu estou controlando não só aquela barata que motivou a minha ida até lá, mas eu estou controlando qualquer outra barata que pode vir a invadir esse ambiente e não vai encontrar até porque condições de se instalar. Não, né? Até porque no ambiente hospitalar o uso de produtos químicos é muito complicado. Não, exatamente, né? Não se deve, eu diria assim, produto químico é a última alternativa que se deve cogitar. Né? Na verdade, existe todo um outro conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas, e nesse sentido é muito importante o trabalho de monitoramento, porque é um monitoramento que garante que nós possamos atuar sempre com níveis pequenos de populações, ou populações pequenas, né? Que vão exigir ações muito mais, eu diria, softs, né, do que se eu deixar essa população crescer muito. Você precisa ter um profundo conhecimento, digamos assim,